Graça e paz de Cristo. Chegamos ao dia 14 desse mês e vamos ler Provérbios, capítulo 14. Você que tem acompanhado a leitura de Provérbios, sabe que Provérbios tem 31 capítulos. Então, num mês com 31 dias, nós vamos lendo um capítulo por dia. E dessa forma, vamos terminar a leitura de Provérbios nesse mês. Por isso, hoje é dia 14, nós vamos ler Provérbios capítulo 14. Nós estamos na série chamada Provérbios e Trabalho. E o capítulo 14, nós colocamos esse título: A Arquitetura da Prudência, edificando com discernimento e equilíbrio, porque o capítulo 14 dá um destaque à importância da prudência, à importância do discernimento e à importância do equilíbrio. Entrando no bloco 1, nós vamos ver o tema edificação e gestão de recursos. Numa série que foca na questão de provérbios e o trabalho, nós vamos ver que os versos 1 ao 4 nos falam a respeito da edificação dos recursos e da administração dos recursos. A visão teológica nesses versículos que vamos ler do 1 ao 4 nos mostra no verso 4: pela força do boi há abundância de colheita. Deus mostra que o crescimento exige ferramentas e força de trabalho. O lucro é inseparável do custo da manutenção. Nós vamos entender esse versículo 4, que fala que pela força do boi existe abundância de colheita. Nas épocas antigas, quando não havia tratores, eram os bois que puxavam os carros para lavrar a terra. Em lugares distantes, em lavouras onde os recursos são mais limitados, ainda se usa o boi como ferramenta para puxar os carros para lavrar a terra. Então o boi, ele é uma ferramenta de trabalho. Nesse bloco 1, nós vamos tratar da edificação e gestão de recursos. Esse versículo 4, quando fala sobre a importância do boi como ferramenta para a abundância de colheita, nos fala que precisamos edificar o nosso trabalho, precisamos gerenciar os recursos que temos à nossa disposição para acelerar os processos de trabalho. Se você pode ter um computador, se você pode ter ferramentas, se você pode ter materiais para o seu ramo de negócio que aceleram os resultados, você deve buscar adquirir essas ferramentas, esses programas, esses sistemas para que haja abundância. Então Deus mostra aqui a visão teológica nesse primeiro bloco é que Deus mostra que o crescimento exige ferramentas e força de trabalho. O lucro é inseparável do custo da manutenção. E aplicação prática: aceite a bagunça do crescimento, bagunça entre aspas. Quando você está crescendo, muitas vezes parece que as coisas estão bagunçadas e muitos querem o lucro, mas não o trabalho de gerir os processos e as pessoas, de administrar processos e pessoas. Edificar exige suportar o ônus para colher o bônus. Então, edificar exige suportar o ônus para colher o bônus. Nós vamos ler no verso 4 que, pela força do boi, existe abundância de colheita. Quando não existem os bois no celeiro, não existe sujeira. Quando você tem os bois, existe sujeira, existe tratamento veterinário, existe
tratamento desses animais. Mas, por outro lado, também existe a abundância de colheita. Então, toda ferramenta vai trazer alguns ônus. No caso do boi, tem-se que ter a limpeza do estábulo, a limpeza do celeiro, tem que se ter o tratamento veterinário, mas é com a força do boi que ocorre a abundância de colheitas. No caso das lavouras que usam tratores, existe o gasto com os tratores, existe a manutenção dos tratores. No caso de empresas que precisam de pessoas para vender, para atender, existem os desafios da gestão de pessoas. Mas é com esses desafios que se tem abundância. Vamos ler agora os versos 1 ao 4 que trazem esse primeiro bloco: edificação e gestão de recursos. Provérbios 14, verso 1. Toda mulher que é sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, toda mulher, não só a mulher, toda pessoa que é sábia, ela edifica, ela verifica o que é necessário dentro da casa para que a casa viva em paz. A pessoa que é sábia, ela cuida do seu cônjuge, dos seus filhos, ela cuida da provisão do lar, ela cuida da organização dessa casa, ela cuida da administração dos recursos para que haja provisão, para que não haja falta de nada. Então a pessoa cuida da administração das pessoas de casa, da administração também das finanças dessa casa, da organização dessa casa. Da mesma forma, a pessoa que tem um negócio precisa administrar as pessoas, o relacionamento entre elas, precisa administrar as questões financeiras da empresa, precisa administrar os processos de trabalho. Agora, a tola derriba a própria casa com as próprias mãos. A pessoa que é tola, que não presta atenção na edificação e na gestão, na administração dos recursos da casa, na administração dos relacionamentos das pessoas da casa, a pessoa que não busca o seu próprio crescimento para que possa ser uma pessoa mais preparada para lidar com os conflitos que ocorrem no dia a dia, ela acaba levando o seu negócio, a sua casa, ao fracasso. Então, o versículo 1 traz essa recomendação. Procure crescer como profissional. Procure crescer como pessoa dentro da sua casa. Procure gerenciar o seu relacionamento conjugal. Procure melhorar o seu relacionamento como mãe, como pai, na administração, na educação dos seus filhos. Procure crescer na educação financeira, administrando bem a sua casa, as suas economias, criando reserva de emergência para situações especiais, imprevisíveis que podem acontecer, e toda essa experiência, esse aprendizado de educação financeira, de educação na gestão da casa, na gestão das pessoas, vai colaborar também no seu negócio. Verso 2: O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Sinceridade vem de sincero, sincero vem de sem cera, sem cera vem dos vasos antigos, que as pessoas pegavam a cera para passar nas trincas dos vasos para esconder as suas rachaduras. A questão é que, em Jeremias, no capítulo 18, Deus disse para o profeta Jeremias que nós somos como vasos nas mãos dele. E ele quer nos encher com o azeite que simboliza o Espírito Santo. Deus quer nos encher de sabedoria, de prudência, de inteligência, de discernimento, de conhecimento, para que possamos tomar decisões boas. Se nós escondemos as nossas rachaduras,
que são as nossas falhas, colocando cera, tentando maquiar, nós vamos deixar escorrer esse azeite que Deus quer derramar sobre nós. Então, o verso 2, quando diz: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, temer ao Senhor significa honrar a Deus, reverenciar e respeitá-lo de maneira extrema. Quem respeita o Senhor em extremo vai andar na sua sinceridade. Como eu ando na sinceridade? Reconhecendo as trincas que estão no meu vaso, reconhecendo os meus pontos fracos, sendo sincero, reconhecendo eu preciso melhorar nisso e nisso. Quando eu coloco uma cera, uma maquiagem, eu digo, por exemplo, eu atrasei um pouco aquele processo daquele trabalho, mas não tem problema, o cliente entende. Quando eu faço isso, estou passando uma cera em relação a algo que eu deveria colocar pressão em mim. Então, o que anda na sua sinceridade, se eu sou sincero, eu não passo cera. Eu reconheço, eu tinha que ter entregado naquele dia que eu prometi. Eu preciso mudar isso, eu preciso ser correto, eu preciso ser melhor, eu preciso mudar isso. Eu tenho que honrar os prazos. Dessa forma, eu sou sincero. E o que anda na sua sinceridade, o que reconhece as suas rachaduras, as suas falhas, ele mostra que ele honra a Deus. Ele honra em extremo ao Senhor. Mas o que se desvia de seus caminhos, o que se desvia dos caminhos do Senhor, os caminhos do Senhor dizem: seja sincero, reconheça o que precisa melhorar e melhore. Então, aquele que se desvia desse caminho e começa a dar justificativas e passar a cera, escondendo as rachaduras, está desprezando ao Senhor. Nós só conseguimos edificar a nossa casa, edificar os nossos negócios, quando nós somos sinceros e melhoramos os processos no nosso relacionamento em casa e nos nossos negócios. Quando nós admitimos o que precisa melhorar e fazemos todo esforço para melhorar. Precisamos edificar, melhorar e fazer a gestão, a administração das pessoas e a administração dos recursos que estão à nossa volta. É essa constante administração, sendo sinceros, melhorando o que tem que ser melhorado, que leva para a abundância e para a prosperidade. Agora o verso 3. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Então o tolo é justamente aquele que é soberbo, arrogante, orgulhoso. O tolo, ele muitas vezes não é sincero. Ele fala assim: está bom do jeito que estamos fazendo. Agora, aquele que é humilde, ele reconhece os seus erros e procura sempre melhorar. A soberba leva ao fracasso, porque o soberbo ele se justifica e não melhora. O soberbo dá um jeito de dizer que está correto, que está bem. Agora, os lábios do sábio. O que falam os lábios do sábio? O sábio, ele procura ser sincero. O sábio prefere dizer: eu errei, eu tropecei, eu falhei, eu não entreguei no prazo. Foi com um dia de atraso. Se eu falei que eu ia entregar 13 horas ou 15 horas e eu entreguei depois, eu errei. Eu tenho que melhorar. O sábio, ele fala a verdade. Ele fala e reconhece o que tem que melhorar. Então os lábios do sábio vão preservá-lo. Ele vai prestar mais atenção, vai fazer melhor e ele vai ser preservado. Agora, o orgulhoso, ele é tolo. O tolo, veja a parte A do verso 3. Na boca do tolo está a vara da soberba. O soberbo é um tolo, porque ele se justifica e acaba não melhorando. E o verso 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Então, como nós já comentamos no slide 1, que
Você tem o boi, você tem gastos com o veterinário e você tem que limpar o celeiro. Então isso dá trabalho. Só que o boi é um instrumento, é uma ferramenta que é usada para lavrar a terra e aumentar a colheita. Então, quem sabe você tem que comprar um sistema para administrar a empresa, que custa caro, mas vale a pena pagar pelo sistema, porque esse sistema vai melhorar a gestão, a administração do negócio. Tem coisas que você tem que investir. Existem ferramentas que você precisa para multiplicar aquilo que você faz. Então, essa é a primeira parte. Nós precisamos edificar e fazer a gestão dos recursos, e os recursos incluem o dinheiro, incluem as pessoas, incluem os processos, incluem as ferramentas de trabalho que precisam ser compradas e é necessário cuidar da casa, da própria família. Esse é um primeiro ponto. Uma pessoa que não cuida bem da sua casa, do seu lar, da sua família, não tem estrutura emocional para administrar bem o negócio. Antes de um negócio quebrar, é a própria pessoa, que é a dona, que quebra. Então, o dono do negócio, quando ele não está bem emocionalmente, espiritualmente, não está bem na sua casa, na administração do seu lar, ele acaba trazendo essas situações para dentro do negócio. É necessário cuidar da própria casa, do próprio lar e andar sempre em sinceridade diante de Deus, querendo sempre melhorar os processos e consertar os erros para receber mais daquilo que Deus tem reservado para o seu povo. Como nós dissemos, nós somos vasos na mão de Deus. Deus quer derramar azeite sobre nós. O azeite representa o Espírito Santo e esse Espírito Santo é que nos dá sabedoria, graça, força, inteligência, entendimento, revelação, prudência, discernimento para escolhermos os melhores caminhos. Não podemos deixar rachaduras no nosso vaso, porque senão vamos perdendo a porção do Espírito Santo da nossa vida. Quando nós somos sinceros, nós conservamos o Espírito Santo em nós. Agora vamos para o bloco 2, que vai dos versículos 5 até o versículo 15. Nesse bloco 2, nós falamos do discernimento no caminho. De o que é discernimento? Discernimento é clareza. A pessoa que tem discernimento, ela tem clareza. Isso é verdadeiro e isso é falso. Isso é honesto e isso é desonesto. Isso está correto e isso não está certo. O discernimento do caminho. Então, a visão teológica, nós vamos ler dos versículos 5 até o versículo 15. Mas, aqui na visão teológica, nós vamos citar o verso 12, que nós vamos ler. No verso 12 está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, aquele que tem discernimento, que tem clareza, ele consegue perceber os perigos dos caminhos que ele vai, dos caminhos que ele está seguindo. Então, o verso 12 chama essa atenção. Existem caminhos que parecem direitos, mas cujo fim são caminhos da morte. É necessário ter discernimento para a tomada de decisões. Então, aqui na visão teológica, a Bíblia alerta para a autoconfiança cega e a falta de análise. Às vezes a pessoa confia demais em si próprio, em si própria, e acaba deixando de fazer a análise detalhada, a análise correta a respeito daquele caminho que está seguindo. É necessário ter discernimento, buscar discernimento, clareza. Como que nós temos discernimento? Coletando dados, coletando informações detalhadas a respeito de um caminho antes de seguir por ele.
Aplicação prática. É preciso fazer a análise de riscos. No mercado, propostas fáceis podem levar ao prejuízo. O sábio não acredita em tudo. Ele mede cada passo com critérios técnicos e espirituais. Vamos ler aqui então os versos 5 até o 15. Verso 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Então, a pessoa que tem discernimento, quando percebe que as pessoas que estão à sua volta falam uma mentira, se a pessoa mente uma vez, é provável que ela vai mentir de volta. A testemunha verdadeira não mentirá. A testemunha verdadeira nunca mente. Se você anda com pessoas, com parceiros que estão falando a verdade, sempre falam a verdade, então você pode andar com essas pessoas. Mas a testemunha que é falsa, ela se desboca em mentiras. Se você fez um negócio com uma pessoa que mentiu, foi falsa uma vez, o texto diz, ela se desboca em mentiras. Quem faz uma vez, faz de volta. Quem mente uma vez, mente de volta. Então, tenha clareza, é preciso ter discernimento para escolher as pessoas que andam ao seu redor. As pessoas que são verdadeiras podem andar com você. As pessoas que mentiram uma vez, você pode esperar. Ela vai mentir uma segunda, uma terceira. Quem é falso uma vez, se desboca em mentiras. Verso 6. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. O verso 6 está dizendo: para que você tenha discernimento, você tem que ser alguém que gosta, que quer aprender. Você tem que ser alguém que está sempre estudando, buscando saber a respeito do que acontece naquele mercado. A pessoa que é prudente, ela acha facilmente o conhecimento. Por quê? Porque ela sempre está interessada. Se a pessoa que não tem interesse em aprender, o escarnecedor, que acha que o conhecimento é apenas uma vaidade, que eu resolvo do meu jeito, eu sei como é que eu faço, a gente vai dando uma olhada, vai vendo como é que funciona. A pessoa que é assim, ela busca sabedoria na hora que ela tem que tomar uma decisão e ela não acha. Na hora que ela tem que resolver o problema, ela não encontra a resposta. Por quê? Porque o escarnecedor busca a sabedoria e não acha. Mas para o prudente, quem é o prudente? Aquele que sempre está, que constrói o seu negócio com estudo, com pesquisa, com relacionamentos e contatos com pessoas que são experientes, que sabem ser conselheiros. Esse que é o prudente, o conhecimento é fácil. Na hora de decidir se compra ou se não compra, se contrata ou se não contrata, na hora de verificar se aquela pessoa é a melhor pessoa para ocupar aquela vaga na empresa como colaborador, ele bate o olho e ele já consegue perceber se aquela pessoa tem aqueles atributos para ocupar aquele cargo. Porque o prudente ele sempre está avaliando como contratar pessoas, como comprar, como vender. Então, para o prudente, o conhecimento é fácil. Verso 7. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. O versículo 7 está dizendo: não se meta com pessoas insensatas. Você não vai encontrar nada de sábio naquela pessoa. Você não vai encontrar conhecimento nenhum naquela pessoa. Por que o versículo 7 está aqui? Porque tem pessoas que são insensatas, mas que são magnéticas. A pessoa é tola, mas às vezes por alguma razão, porque a pessoa fala muito, porque a pessoa tem uma certa aparência, porque a pessoa tem alguns contatos, parece que a pessoa tem alguma coisa que atrai as pessoas para quererem estar perto dela. Mas essas pessoas que têm esse magnetismo,
sem conhecimento, elas na verdade só têm um verniz. E você deve fugir dessas pessoas que só têm uma aparência de que vão trazer alguma coisa para o seu negócio, mas que não tem fundamento, não tem alicerce. Então, o verso 7 está dizendo: se você for perto de uma pessoa insensata, você não vai encontrar o lábio do conhecimento. Tem aquela pessoa que é muito inteligente, mas ela não tem constância. Então, às vezes, você vai até a pessoa e fala: essa pessoa aqui, ela é muito inteligente. E, de fato, a pessoa é inteligente. Mas quando você precisa dela para cumprir uma rotina, todos os dias você tem que estar aqui para cumprir essas tarefas. Isso tem uma regularidade. Ela não consegue. Então do que adianta a inteligência magnética, mas ela não consegue levar até o fim. Ela não consegue estar todos os dias lá, administrando, gerindo o que tem que ser administrado. Então, a pessoa pode ser inteligente, mas ela é insensata. Então, percebe que um negócio não se faz apenas com a facilidade, a capacidade de aprender alguma coisa. Ela se faz com administração, com constância, com execução, com ação, com movimento, com repetição. A pessoa tem que fazer aquilo todos os dias. E muitas vezes a pessoa que é muito inteligente, ela só quer fazer o negócio, resolver o problema e falar: olha só, eu sei como resolver, já resolvi o problema. E depois ela não quer se comprometer em fazer aquilo. Um negócio depende de funcionamento diário, constante, regular. E muitas vezes a pessoa não tem essa condição, essa estrutura. Então o verso 7 está dizendo: vai-te à presença do homem insensato, e nele você não encontrará os lábios do conhecimento. É necessário deixar essas pessoas de longe. Verso 8: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia, o que é estultícia? É tolice. Então a estultícia dos tolos é enganar. Então a sabedoria do prudente, o prudente ele procura entender o seu caminho. Ele procura entender tudo o que ele está fazendo, todos os seus processos. Ele sabe passo a passo o que ele faz. Ele tem discernimento, ele tem clareza. Eu sei porque eu estou indo lá. Eu sei porque eu estou conversando com essa pessoa. Eu sei porque eu estou comprando essa ferramenta para colocar aqui no trabalho. Então, o prudente ele procura entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. A tolice dos tolos é enganar. A pessoa se auto-engana e às vezes ela engana o próximo quando ela faz a sua negociação pensando que vou entregar para você em tal prazo. E a pessoa não entrega, a pessoa ela engana. Agora o prudente, ele avalia bem quanto tempo eu levo para fazer esse trabalho. E ela dá o prazo certo, porque ele procura entender o seu caminho. 9. Os loucos zombam do pecado. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Então os loucos, eles zombam quando eles erram os alvos. Quando eles erram, eles dizem: não dá nada. Os loucos zombam do pecado. Mas entre os retos há boa vontade. Aquele que é reto, ele tem disposição de mudar. Ele reconhece: errei. E logo em seguida ele procura corrigir, procura consertar. Ele tem boa vontade de mudar. Quem é louco diz assim: não dá nada. E de não dá nada e não dá nada, ele acaba fracassando. Os loucos, no seu relacionamento dentro de casa, na família, muitas vezes no casamento, eles são alertados. Não faça mais isso. Mas a pessoa fala: não dá nada. A esposa falou que não gostou disso, mas não dá nada, eu vou continuar fazendo. Às vezes o marido disse para a esposa, para corrigir alguma coisa, a esposa fala: não dá nada. Então, eles zombam do pecado.
Agora, entre os retos, quem é reto, ele tem boa vontade. Ele fala: se já foi falado para melhorar isso, vamos melhorar. Verso 10: o coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. O verso 10 está dizendo: tenha discernimento, clareza nas suas decisões. Porque se você tomar um passo errado, é você, só você, que vai colher a amargura. É o coração conhece a sua própria amargura. É você que vai ter a amargura. Na decisão, no seu negócio, agora entrando na questão da vida conjugal, na vida sentimental, a pessoa que está solteira, está tomando a decisão correta? Essa pessoa teme ao Senhor? Essa pessoa segue a sabedoria, a retidão, a correção? Se você olha pela aparência, por uma posição que a pessoa tem, posições que as pessoas têm, elas não são para sempre. Uma pessoa pode estar em uma posição boa hoje, mas você não sabe o que vai acontecer com ela amanhã. Você só pode saber se ela vai permanecer nessa posição se ela tem caráter, alicerce, fundamento. Agora, a pessoa pode estar em uma posição casualmente e pode ser uma pessoa que vive enganando, mentindo, fazendo uma coisa ou outra ali de errado. Será que essa pessoa daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 4 ou 5 anos vai estar ainda naquela posição? Então, não se deve olhar a pessoa pela posição que ela está hoje, mas pelos fundamentos e pelos alicerces que ela carrega com ela. A pessoa que é sincera, que tem caráter, que é honesta, no longo prazo, aquela que teme ao Senhor é aquela que vai permanecer. Agora, aquela pessoa que está hoje numa posição favorável, tem pessoas que às vezes se envolvem com alguém porque a pessoa está numa boa posição. Posições são estados. A pessoa está hoje, pode não estar amanhã. Quando você avalia o caráter, aí você sabe que aquilo tem fundamento. Então o coração conhece a sua própria amargura. Se você tomar uma decisão sem discernimento, sem clareza, observando os fundamentos, os alicerces, você pode cair numa situação de amargura. E é só você que vai suportar essa amargura. E o estranho não se entremeterá na sua alegria. Significa, se por outro lado você tomar a decisão certa, a alegria também é só sua. Em outras palavras, é só você que é totalmente responsável pela decisão que você toma. Por isso é necessário ter clareza, discernimento. Verso 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. O ímpio é o que toma o caminho torto, o que toma o caminho fora da direção de Deus. Então, quem sai da direção de Deus, com certeza, acaba se desfazendo. Mas a tenda dos retos florescerá. Quem anda na retidão, prospera, com certeza prospera. 12, que é o versículo que nós lemos no início desse bloco, que fala sobre discernimento. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, como nós falamos, como que você sabe se aquele caminho é direito? Com dados. Quando você está avaliando uma pessoa, verificando quais são os fundamentos, os alicerces dela, os alicerces espirituais, os alicerces morais, os alicerces no caráter da pessoa. E com relação a negócios, é necessário avaliar os dados. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você consegue ver se o caminho vai para a morte a partir da avaliação dos dados. Então a parte técnica é muito importante e com relação à avaliação de pessoas, verificar o temor ao Senhor, o respeito a Deus. O verso 13. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O verso 13 está dizendo que
nessa vida, mesmo quando tudo vai bem, existem desafios. Próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, Jesus disse assim, Mateus 6, 33 e 34, no 33, Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Logo em seguida, no verso 34, Jesus diz assim, para cada dia, não se preocupem com o dia de amanhã, cada dia tem o seu próprio mal. Então Jesus estava dizendo que o mal de cada dia seja resolvido e tratado naquele dia. No dia seguinte é outro dia. Então esse versículo 13 diz assim: até no riso terá dor o coração. Até quando você tem bons resultados, quando as coisas estão indo bem, tem um ou outro obstáculo no meio do caminho. Tem um ou outro desafio no caminho. Nem tudo é 100% sorriso. Tem as dificuldades do dia a dia. Uma coisinha aqui, uma reclamação de um cliente ali, alguma coisa que às vezes dá errado, a entrega que deveria ocorrer em tal momento teve um acidente no meio do caminho. Então, até no riso terá dor o coração. E o fim da alegria é tristeza. Você vai passar por algumas crises. Você vai ter alegrias e vai ocorrer momentos em que as coisas vão dar errado. Mas é necessário ter discernimento. Por que esse versículo está aqui? Se você disser para as pessoas, você só vai ter alegrias. Quando a pessoa enfrentar uma dor e quando vier um tempo que as coisas não vão indo tão bem, ela vai ficar muito, muito, muito frustrada, muito, muito, muito decepcionada. Porque ela vai dizer assim: como assim que aconteceu essa coisa horrível comigo? Agora, se você coloca um versículo desse aqui e avisa, na vida, meu amigo, nem tudo vai dar certo como você espera. Vai ter momentos que você vai ter que ter resistência, que você vai ter que ver as coisas não estão tão bem, os dados não são tão favoráveis. Mas eu sei que se eu persistir, vai passar esse tempo de tristeza, vai passar essa dor e as coisas vão continuar. Vamos manter os fundamentos. Então, o versículo 13 é um alerta. Para os momentos de dificuldades e de tristeza, mantenha-se firme, mantenha-se resiliente, resistente. Se você mantiver os fundamentos e os alicerces, não se desviar para nenhum caminho, você vai passar pela tristeza e esses momentos de tristeza vão trazer conhecimento. Você vai vendo os desafios, vai aprendendo, vai crescendo, vai aumentando na clareza, recebendo mais discernimento para outras crises. Você vai aumentando o seu conjunto, o seu repertório. O que é repertório? É o conjunto de conhecimentos que você carrega. Então, você sempre quando conversa com os grandes empresários, eles falam: teve uma crise lá no ano tal, e daí nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que buscar novas saídas, nós tivemos que reaprender os processos, nós tivemos que mudar a administração do negócio. E aí, depois de alguns desafios, nós conseguimos vencer. Você sempre escuta uma história assim entre os grandes empresários. Então, não importa quem quer que seja, passará por desafios nessa vida. Versículo 14: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então, versículo 14 está dizendo assim: os caminhos que nós escolhermos são os caminhos que vamos receber. Se formos infiéis, vamos agir com infidelidade andando no caminho errado, nós vamos nos fartar disso. E se andarmos no caminho certo, nós mesmos vamos colher o bem que nós mesmos
seguimos do caminho que nós mesmos escolhemos. Então veja o 14. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração. O infiel de coração anda em caminhos tortos. Ele vai se fartar de quebrar a cabeça, de sofrer, porque seguiu os caminhos tortos. Mas o homem bom se fartará de si mesmo. O homem bom, ele cuida de si mesmo, do seu caráter, do seu relacionamento com Deus. Ele pratica o bem e ele também vai se fartar de si mesmo. Ele vai se alegrar, vai se encher, vai receber os resultados daquilo que ele faz. E o verso 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta. Atenta significa presta muita atenção. O prudente presta muita atenção para os seus passos. Então o simples, ele acredita em dados e informações sem fazer avaliação. Agora o prudente, ele presta muita atenção aonde ele dá cada passo dele. Ele procura ter discernimento, ele procura ter clareza a respeito do que ele está fazendo. Ele sabe por que dá cada passo. Ele tem discernimento. Então esse é o bloco 2. Nós lemos do versículo 5 ao 15, que fala sobre a importância do discernimento nas nossas decisões. Agora nós vamos para o bloco 3. Nós colocamos aqui esse título, O Caminho do Marceneiro, porque nessa série de provérbios e trabalho, nós estamos usando a figura da marcenaria, porque a marcenaria envolve precisão no corte de cada móvel, de cada peça para a construção, para a montagem de cada móvel. Então aqui nesse bloco nós vamos ler os versículos 16 até o versículo 25. E nós vamos ver qual é o caminho certo. Assim como o bom marceneiro, vamos lembrar que Jesus era marceneiro, então ele aprendeu esse ofício da marcenaria. Então qual é o caminho certo? Quais atitudes tomar? Nós vemos que aqui no rodapé aqui dessa tela, o esquadro não mente. Quando você coloca o esquadro e ele dá que aquela peça não está certa, não está certa. A precisão técnica protege a obra. Então nós vamos ver quais os comportamentos, as atitudes que nós devemos tomar no nosso dia a dia para termos o resultado esperado. Verso 16. O sábio teme e desvia-se do mal. Temer aqui significa ele respeita a verdade. Ele olha, ele vê que o caminho está errado e ele respeita. Isso aqui está errado. Eu não vou nesse caminho. O sábio teme e desvia-se do mal. Agora, o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O tolo vê que tem uma barreira, um buraco no meio da estrada. O sábio vê e ele pensa, como que eu faço para resolver a situação? O tolo fica irado, ele se encoleriza e ele se dá por seguro. Vamos colocar o carro para ver o que vai acontecer. E aí passa pelo buraco, quebra a suspensão, porque ele se encoleriza. O versículo 16 está dizendo, o caminho certo é ter inteligência emocional. Lidar com a situação, com cada situação com paciência. Se alguma coisa deu errado e você tem que pensar para resolver, tome o tempo necessário para buscar uma estratégia para vencer aquela situação. Temer é ter respeito e saber enfrentar a situação. Não adianta ficar com raiva, se encolerizar. Estou com raiva. Então a pessoa dentro do relacionamento em casa, porque aconteceu alguma coisa errada, a pessoa já fica irada, insatisfeita e vai gritando com todo mundo dentro do negócio, vai reclamando com todos os colaboradores, passando por cima dos administradores, do gerente, desrespeitando as pessoas.
Então, aquele que se encoleriza, que não cuida da sua inteligência emocional, acaba e se dá por seguro, acaba perdendo o seu negócio. Às vezes tem um bom colaborador, um bom gerente, um bom profissional, e o dono do negócio diz assim: "E daí? Eu que sou o dono do negócio, eu falo o que eu quiser." E de repente fala coisas que depois não recupera mais aquele profissional vai embora diante daquilo que foi falado. Verso 17: O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. O que presto se ira significa aquele que se ira com rapidez, que fica com raiva muito rápido, que já mostra sua impaciência logo. Aquele que faz isso fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Quem pensa em coisas ruins será aborrecido. É necessário cuidar dos pensamentos, é necessário cuidar do que se fala. Quando nós não cuidamos dos nossos pensamentos, pensamentos se transformam em palavras e palavras se transformam em ações. É preciso cuidar dos pensamentos, das imaginações. Verso 18: Os simples herdarão a estultícia. Estultícia é tolice. Então, aquele que não busca o conhecimento, ele vai herdar, ele vai receber uma herança, a tolice. Mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os prudentes, eles buscam, né? Coroa é aquilo que vai no topo da cabeça. Então, eles se coroarão, eles vão buscar o conhecimento. Verso 19: Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Então, quem age no caminho mau vai com certeza se inclinar perante os bons. Aquele que não faz o serviço de forma correta, adequada, com paciência, ele vai perder lugar para aqueles que são bons. E os ímpios, os que praticam a maldade, os que se desviam do que é certo, vão cair diante das portas do justo. Quem é o justo? Aquele que faz justamente o que está na palavra de Deus. Justamente anda na correção. 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O verso 20 está dizendo: você vai ter muitos amigos sendo rico espiritualmente, tendo relacionamento com Deus, sendo rico emocionalmente, sendo uma pessoa que cuida da sua vida emocional, sendo uma pessoa que perdoa, uma pessoa que busca ter sabedoria, uma pessoa que sempre tem conselho bom para dar para as pessoas. As pessoas vão querer ficar perto de você porque você está fluindo uma boa espiritualidade, bons conselhos e está trazendo as pessoas para o caminho do bem. Agora, aquele que é pobre espiritualmente, aquele que é pobre emocionalmente, que briga com todo mundo, que reclama o tempo todo, que xinga todas as pessoas, que fica com raiva rapidamente, essa pessoa ela é aborrecida até do companheiro. Ninguém quer estar perto de pessoas que são pobres espiritualmente, carregadas de inveja, carregadas de reclamação, carregadas de raiva, carregadas de ódio. Esse é o caminho errado. O caminho que Cristo oferece para nós e ele nos ensina é o caminho do perdão, o caminho do amor, o caminho de buscar a sabedoria, o caminho do movimento em direção a Deus. É isso que traz a riqueza e que traz os amigos. A riqueza traz a amizade, o relacionamento com Deus, traz amigos, traz prosperidade. Em resumo, o versículo 20 está dizendo: existe um convite para que você venha para Deus, para que você seja uma pessoa rica, e na riqueza Deus trará também amigos e prosperidade e família e filhos, e tudo vem com a riqueza. Fuja de ser uma pessoa pobre espiritualmente, mesquinha, invejosa,
reclamona, que sempre procura o defeito dos outros, que vive reclamando de tudo. Uma pessoa assim será aborrecida até do companheiro. 21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. E do verso 21 está dizendo, se você vê alguém que precisa do seu socorro, da sua ajuda, não despreze ninguém, ofereça ajuda. Porque aquele que se compadece, aquele que tem compaixão, que ajuda, ele é bem-aventurado. Ele vai ser, na verdade, aquele que ajuda a pessoa que tem a riqueza espiritual, a riqueza emocional, a riqueza, ele vai querer ajudar o próximo. Quando o próximo pede socorro, pede ajuda, ajude. Jesus nunca recusou ajuda a todos os que pediram socorro e ajuda a ele. Verso 22. Porventura não erram os que praticam o mal? Aqui é uma pergunta. Por acaso, quem pratica o mal não está errando? A pergunta é retórica. Todo mundo sabe qual é a resposta. É claro que os que erram são os que praticam o mal. Então, o 22 é uma pergunta retórica para dizer assim: por acaso, porventura não erram os que praticam o mal? Quem pratica o mal é aquele que fez a coisa errada, certo? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Então ele está trazendo uma promessa. Vai receber o bem e vai receber a fidelidade, aqueles que praticam o bem. Quem pratica o bem com o próximo, recebe o bem do próximo. Quem pratica, quem é fiel e leal nos contratos, ele também vai receber o bem de volta para si. E se ele receber o mal de alguém, ele já sabe que aquela pessoa tem que ser cortada e não pode mais estar ali no seu círculo de relacionamentos, porque a pessoa vai ter discernimento para administrar bem quem entra e quem sai do seu círculo de amigos. 23. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. O verso 23 está dizendo: o caminho de Deus, o caminho do marceneiro, o caminho do Senhor Jesus, que é aquele que nos orienta, ele nos mostra, ele nos ensina que existe proveito em todo o trabalho. Mas quem só fala, só vai para a pobreza. É preciso ação, execução, repetição. Quem não faz, não chega a lugar nenhum. 24. A coroa dos sábios, aqui no 23 ainda, não adianta a pessoa ter um monte de madeira para trabalhar em cima e ficar de braços cruzados. O que gera o móvel é o trabalho. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. E a estultícia, que a tolice dos todos é só estultícia. Então, o que o sábio produz, que é o conhecimento, é aquilo que é no conhecimento que está a sua riqueza, a riqueza do sábio. Agora, a tolice dos tolos é só estultícia. A tolice não gera nada. E 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. É mais um versículo dizendo que o caminho do marceneiro, o caminho de quem é sábio, o caminho de quem constrói, o seu passo é ficar longe das pessoas que são mentirosas e andar somente com pessoas que falam a verdade, que cumprem o que prometem. Agora vamos para o último bloco, que fala sobre liderança e prosperidade. Nós vamos ler os versos 26 ao 35. São os últimos versículos de Provérbios 14. Então a visão teológica aqui, na liderança e na prosperidade é: nós vamos ler o verso 28 que diz assim: na multidão do povo está a magnificência do rei. A Bíblia vincula o sucesso do líder à prosperidade daqueles que ele lidera e serve. Então, um rei, ele é honrado e ele é reconhecido, o dono de um negócio é honrado e é reconhecido quando ele está na frente da multidão do povo. Então, aquele que lidera bem o negócio, ele vai atender muitos clientes, ele vai prosperar no seu negócio. Assim como o rei, que tem honra, ele é honrado pelo seu povo.
Então a Bíblia vincula o sucesso do líder à prosperidade daqueles que ele lidera e serve. Quem tem liderança, quem realmente lidera aquilo que tem na sua mão, ele vai ter prosperidade. Ele lidera, faz bem as coisas, administra bem o que tem. Ele vai prosperar. Aplicação prática. Um líder só cresce se a sua equipe cresce. O seu sucesso profissional deve ser um reflexo direto da justiça e do bem-estar que você promove ao seu redor. Então, quem lidera de fato, lidera de verdade, vai trazer prosperidade para todas as pessoas à sua volta. Vai trazer prosperidade na sua casa. Aquele que lidera a sua família, ele tem a sua casa organizada. Nós começamos o versículo 1 dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Então, a pessoa que lidera, ela vai ter prosperidade, começando na sua casa, a liderança, e partindo para os seus negócios, para a sua carreira. A liderança, a boa gestão, traz a prosperidade. Vamos ler os versos 26 ao 35. Verso 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Então, aquele que lidera recebe o entendimento, ele entende que é no temor do Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, que nós temos uma boa liderança. A liderança começa em ter respeito absoluto e extremo pelo Senhor. O respeito absoluto e extremo ao Senhor, o temor, o respeito ao Senhor e aos seus mandamentos é o que traz firme confiança em nossa liderança. Uma liderança que se esquece dos mandamentos de Deus é uma liderança fraca, uma liderança frágil. Mas uma liderança que está apoiada no Senhor tem firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. Na hora que surgir alguma situação que vai precisar de socorro, é Deus que vai ser o seu refúgio. 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Aquele que segue no temor do Senhor, ele vai prestar atenção no caminho errado. Ele não vai, na liderança da sua família, deixar que um adultério, uma pessoa estranha que de repente aparece, leve a sua fidelidade ao seu marido, à sua esposa, porque a pessoa teme ao Senhor. Ela vai guardar a sua casa, vai guardar a sua família. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Verso 28. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. Aquele que é rei, que lidera, quando ele tem pessoas que estão sendo beneficiadas, quando ele é um bom rei, então ele tem as pessoas ao seu lado. Agora, se falta povo, então é nisso que está a perturbação do príncipe. Se falta povo, é porque ele tem que se incomodar, ele tem que ver o que está dando errado, o que ele tem que melhorar. A perturbação do príncipe é ver que tudo que ele está fazendo não está dando resultado. E veja que o versículo 28 ele tem um detalhe. Ele fala na primeira parte, na multidão do povo está a magnificência do rei. Ele usa a palavra rei. Quem lidera é rei. Na segunda parte ele fala, mas na falta de povo está a perturbação do príncipe. Ele usa a palavra príncipe. Príncipe é aquele que é o filho do rei. Então ele está dizendo, se você ainda está com falta de povo, ainda não tem toda aquela clientela que está esperando, então você ainda está num estágio de aprendizagem. Você ainda está como um príncipe, está aprendendo. No processo de aprendizagem existe perturbação, existe desafio, existe coisas que precisam ser aprendidas. Então ele está dizendo, se falta, é necessário aprender, é necessário se inquietar, é necessário se perturbar e buscar o conhecimento que falta para chegar até a condição de rei, para passar para o nível seguinte. Verso 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, aqui, longo ânimo é aquele que tem paciência. Aquele que tem paciência é grande em entendimento.
A pessoa que tem paciência, ela tem muito entendimento, ela sabe que tem para liderança prosperar, tem coisas que você não pode falar naquela hora. Tem coisas que você fala depois, na hora certa. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Quem se apressa e vive gritando e querendo corrigir logo as coisas, não fala de maneira pensada, acaba perdendo a sua liderança. 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem lidera, cuida da sua própria vida. Quem lidera, fica administrando a sua vida, os seus negócios. Então ele fica com saúde. Agora, quem fica invejando, fica reparando no resultado do próximo, olhando a grama do vizinho, pensando que a grama do vizinho é que está mais verde. Se a grama do vizinho está mais verde, é porque ele está cuidando da grama dele. Então a inveja não leva a nada. Quem fica com inveja apodrece internamente, apodrece bem profundamente. Quando ele fala em a podridão dos ossos, ele está dizendo aprofunda-se, cai na desgraça, na ruína. A inveja é terrível para o invejoso. Ela causa um mal-estar terrível no invejoso. Tem uma outra versão da Bíblia que diz que a inveja é como câncer dos ossos. 31. O que oprime ao invés de carregar inveja, olhe para a sua própria vida. Veja o que você pode melhorar na sua liderança, na sua gestão, na sua administração. Deixe de se comparar com o próximo. Cuide do seu próprio negócio. E 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Então, liderança significa dar ajuda, significa levantar os colaboradores, os sócios, significa honrar, respeitar. Pode ser que o sócio colaborador hoje esteja pobre, pobre de conhecimento, pobre de caráter, pobre de espiritualidade. E então o pobre precisa de socorro, ele precisa de ajuda. Não precisa pisar no pobre, mas você deve ajudar o pobre, levantar o pobre. Porque Deus quer isso. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, insulta a Deus. Deus quer que ajudemos o próximo. Mas o que se compadece do necessitado, honra-o. Quem se compadece do necessitado, honra aquele que o criou. Honra-o aqui é estar honrando a Deus. Quem ajuda o pobre está honrando a Deus. E quem honra a Deus está colocando Deus em primeiro lugar, tem a liderança guiada por Deus. A liderança de Deus é ajudar a todos, que todos possam crescer, que todos possam melhorar, que todos possam receber a salvação, o reino de Deus, que todos possam sair da pobreza, da miséria, do mal e encontrem o bem. Esse é o reino de Deus. 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Então aquele que é maligno, aquele que faz o mal, será lançado para fora. Mas o justo até na sua morte tem esperança. Quem é justo até quando morre tem a certeza de que vai morar no céu. Até quando ele morre, ele tem esperança. Até quando ele morre, ele sabe que ele deixou herança, riqueza para os seus descendentes. O justo, até na sua morte, sabe que pode partir, que ele deixou, que ele tem vida eterna e que o que ele deixou, mesmo que ele não tenha deixado dinheiro, recursos, ele sabe que ele deixou um legado, que ele ensinou os filhos, que ele ensinou as pessoas a honrarem a Deus, que ele deixou caráter, verdade, correção, justiça, honestidade. O justo, ele tem esperança até na sua morte. Ele sabe o que ele deixou. Que ele deixou valores, princípios, fundamentos. E que quando ele parte, ele vai herdar o reino de Deus. O 33. No coração do prudente repousa a sabedoria.
mas o que há no interior dos tolos se conhece. Então, no coração do prudente repousa. Repousa. Repousar significa é tranquilo a sabedoria. O coração do prudente é tranquilo com relação à sabedoria. Mas o que há no interior dos tolos se conhece. O tolo, ele logo vai falando daquilo que ele carrega no coração. É a pessoa que reclama, que murmura. Uma pessoa assim não lidera. Ela não lidera ela mesma e não tem como liderar os outros. Agora, o prudente, ele tem no coração dele, no coração do prudente repousa a sabedoria. A sabedoria está com ele. 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Então, o pecado é a vergonha dos povos. Então, a justiça exalta as nações. Uma nação que segue, se pauta pela justiça, é bem liderada. Isso exalta um povo. Nações governadas por pessoas justas são exaltadas. A nação cresce, a nação prospera. Agora, onde só há corrupção, desgoverno, mentiras, esses tipos de governos, eles derrotam a nação, levam a nação para o fracasso. Da mesma forma, aquele que é um líder que governa com justiça, ele tem o seu negócio prosperando. Mas o pecado, a pessoa que faz desvios, sonega impostos, não recolhe os impostos de maneira certa, não paga os direitos dos sócios, dos colaboradores. O pecado, que é fazer a coisa errada, é a vergonha dos povos, é a vergonha dos negócios. E o verso 35. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. O rei, o dono do negócio, o supervisor, o chefe, tem o seu contentamento no servo prudente. Ele tem a sua alegria no exercício da sua liderança, naquele que faz a coisa certa, no colaborador que é prudente. Mas o que procede indignamente, sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Se você é colaborador, se você é sócio de um negócio, se você procede indignamente, você vai receber o resultado pelo mal que está fazendo. Então, esse encerra Provérbios 14, esse é o último bloco. Fala sobre liderança e prosperidade. Agora, encerrando Provérbios 14, nós vamos apresentar uma síntese final, um resumo. Vamos apresentar os 3 pilares de Provérbios 14. Vamos dizer aqui que existem 3 pilares que nós identificamos em Provérbios 14. O primeiro pilar é a engenharia da execução, a produtividade. Nós vimos que existe uma diferença entre edificar e destruir. O lucro vem da força colocada no trabalho real. Nós vimos no verso 4 que o boi que trabalha é aquele que traz abundância. Menos conversa. O verso 23 fala que do falar muito não vem resultado nenhum, mas do trabalho é que vem o resultado. Então, menos conversa vai trazer mais proveito. E nós vimos que o trabalho árduo é a fundação de qualquer resultado sólido. Depois nós vimos o pilar 2, o laboratório do discernimento, a estratégia. Nós falamos bastante sobre discernimento, sobre ter clareza a respeito do caminho certo. Então, a aferição da rota. O que é aferir uma rota? É medir, prestar atenção na rota. O sábio, ele entende o seu caminho. O verso 8, nós lemos no verso 8 que o caminho do sábio é entender o seu caminho, mas o caminho do tolo, ele é torto. Então, o caminho do sábio é prestar atenção em tudo que ele está fazendo. Isso traz discernimento e não se deixa levar por aparências. Versículo 12, nós lemos no versículo 12 que há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos da morte. Então, o discernimento, o pilar 2, nós precisamos usar o discernimento como um laboratório. O que é um laboratório?
É onde você vai fazendo a reunião dos elementos químicos para produzir ali um medicamento. No laboratório você vai testando tudo antes de ter o seu resultado final. Então, o discernimento, é necessário ter discernimento, pensar a respeito de tudo que se faz. A estratégia exige parar para calibrar o esquadro da verdade antes de cortar a madeira. Usando aqui a ideia da marcenaria, o marceneiro, antes dele fazer o corte de uma madeira, ele usa o esquadro. Devemos usar a verdade, o esquadro da verdade, antes de fazer algum negócio. E o último pilar, que é a psicologia do trabalho. É preciso ter equilíbrio emocional, saúde mental. O coração saudável é a vida da carne. O verso 30. A inveja e a ira sabotam o profissional. O sucesso sustentável exige inteligência emocional e um espírito paciente. Nós lemos isso no versículo 29, na última parte. Então, o resumo dessa masterclass, dessa aula, em Provérbios 14, nós lemos primeiro o estudo do bloco a bloco, do versículo 1 ao 35. Depois nós vimos o pilar da execução. Falar muito não resolve nada. O que resolve é a execução, é o foco na prática. Depois nós vimos o pilar da estratégia, que é o laboratório do discernimento. Nós temos que ter estratégia, ter foco no caminho, ter o discernimento. E depois vimos por último agora o pilar do equilíbrio, foco no coração. Falamos a respeito do equilíbrio emocional, falamos a respeito de não carregar inveja, de ter inteligência emocional. Esse é o resumo do que nós vimos hoje em Provérbios 14. Com isso encerramos essa reflexão nesse texto e convido você para assistir os episódios anteriores. Vamos deixar aqui a playlist dos capítulos anteriores e a prosseguir nos próximos dias, na leitura dos próximos capítulos de Provérbios. Fique com Deus, hoje e sempre, e dê glória a Deus, que enviou Jesus para derramar a vida por nós. Também dê glória a Jesus, porque ofereceu-se por nós, e dê glória ao Espírito Santo, porque ele nos acompanha e nos guia sempre e sempre. Agora faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aqui nós vemos a oração de confissão. E a oração de confissão é uma oração muito simples, em que você fala para Jesus que você quer aceitá-lo como Senhor e como Salvador da sua vida. Nós lemos em Provérbios 14 que o temor do Senhor é a forma certa de liderar a nossa vida. Quem entrega a sua vida ao Senhor tem liderança na sua vida. Então ele ensina a verdadeira liderança com base no caráter, na moralidade, na ética, na correção, no discernimento, na prudência. Então aqui está a oração de confissão. Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para que pela sua morte nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Deus estabeleceu dessa forma o seu critério de justiça. Ele enviou o próprio Filho para morrer por nós e trazer salvação para nós. Então, todo aquele que recebe Jesus, que aceita Jesus, recebe o perdão dos pecados. E quando recebe o perdão dos pecados, recebe o Espírito de Deus na sua vida, que é o próprio Deus morando dentro de si. E a partir de ter o Espírito Santo, passa a ser filho de Deus. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Deus, por que esperar mais? Não espere mais. Receba Jesus agora. Faça essa oração de confissão comigo. Veja essa oração aqui na tela e você que está ouvindo
essa mensagem, faça essa oração. Repita essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você tem agora o Espírito Santo na sua vida. Procure uma igreja que prega que somente Jesus traz a salvação. Participe dos estudos da Bíblia para conhecer mais a respeito de Deus e ore. A oração é uma conversa sincera com Deus. Ele ouvirá e lhe ajudará. Dê glória ao Pai por ter enviado Jesus. Dê glória ao Filho, porque ele aceitou morrer em nosso lugar. E dê glória ao Espírito Santo, porque ele nos ajuda a seguir no caminho certo. Deus abençoe grandemente. Receba essas bênçãos de Deus. Sempre, sempre amém.